E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de ciências, agora com o tema Os Alimentos. Pega o livro de vocês, Trilhas, módulo 1, das páginas 193 a 199. Vamos lá? Continuando a aula sobre nutrição, agora nós iremos falar sobre os alimentos. Você já deve ter percebido, não é? Até pelo próprio paladar que existem tipos e variáveis diferentes com relação aos alimentos que nós comemos. Nesse caso aqui, nós temos uma divisão desses alimentos no livro da página 193 de vocês. E eu queria que vocês dessem uma analisada e vocês tentassem pensar aí qual foi o critério que eles utilizaram para agrupar esses alimentos. Tá escrito aí, mas vocês concordam que eles apresentam variação de cor, apresentam variação de textura, apresentam variação de sabor e eles se agrupam nesses pequenos subgrupos? Então vamos lá. Você acha que o tamanho dos grupos ele é diferente? Tem alguma motivação por aqui ter um grupo maior de massas e cereais, outro do mesmo tamanho de frutas e verduras, e o grupo, por exemplo, das carnes e ovos serem menores, das gorduras e doces serem menores ainda? Você acha que tem alguma função com relação a esse tamanho? Bom, na verdade, essa é uma subdivisão de como pensa-se que deve ser a nossa alimentação diária. Nós devemos utilizar isso como um gráfico de proporção, para que a gente entenda que nosso corpo precisa de mais massas e cereais, e que são os carboidratos. Nós precisamos também de bastante frutas, verduras e legumes, que também está numa proporção bem grande aí, como se fosse a nossa alimentação diária. Mas nós precisamos de porções menores de leites e seus derivados e também de carnes e ovos, que são os principais representantes das estruturas do nosso corpo, não é mesmo? Então, para que a gente consiga obter os nutrientes desses alimentos, nós precisamos entender de que eles são feitos. Primeiramente, nós temos 5 tipos de substâncias que nós nos alimentamos. São elas as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas e os sais minerais. No livro de vocês, vocês vão dar uma pausa agora no vídeo rapidinho, vocês vão ler o que representa cada um desses grupos. Mas basicamente, resumindo para vocês, as proteínas, elas têm a função de dar estrutura para o nosso corpo, ela que forma as nossas células. Os carboidratos, eles têm a principal função serem fontes de energia. Os lipídios são as gorduras que nós temos no nosso corpo, né? Elas ajudam a gente a manter as nossas funções vitais funcionando direito. As vitaminas, elas participam com relação à regulação do nosso organismo, elas regulam o nosso organismo para que ele funcione direitinho. E os sais minerais, eles participam também na regulação de algumas atividades do corpo, tá bom? Então, dê uma pausa agora no vídeo e dê uma lida aí nesses 5 quadrinhos, tá bom? Então, obviamente, cada tipo de alimento vai apresentar tipos de nutrientes também diferentes. E, na verdade, esses nutrientes eles podem ser divididos e classificados em 3 tipos. Nós temos os tipos de alimentos que são energéticos, nós temos os tipos de alimentos construtores e os reguladores. Tá? Lembra que de tipos são 5. Tá? De tipos gerais são 5. Porém, eles podem ser classificados em 3 grupos: aqueles que são energéticos, os construtores e os reguladores. Então, quem são eles? Os energéticos são os carboidratos e os lipídios, ou seja, é o açúcar e a gordura. Os construtores, os que dão forma, são basicamente as proteínas, elas que dão a principal estrutura do nosso corpo, encontrada aí na imagem desse prato de comida, na carne e no feijão. E quem são os reguladores? Os reguladores são aqueles que têm a função de regulação do corpo, eles regulam o corpo, o próprio nome é autoexplicativo. Quem são eles? Sais minerais e vitaminas, encontrados onde nesse prato? Nos vegetais, tá bom? Então, nosso organismo ele apresenta necessidades diferentes durante o dia, por isso que as nossas refeições são diferentes. Nós tomamos um determinado tipo de alimentos no café da manhã, outros determinados tipos de alimentos no almoço, outros no lanche da tarde e outros diferentes no jantar. Por quê? Dependendo da situação diária, por exemplo, quando nós tomamos café de manhã, ele é rico em muito carboidrato, em pão, bolacha,
A gente se alimenta bastante porque são fontes de açúcar e a gente vai precisar queimar esse açúcar durante o dia. Já durante a noite, nós não precisamos de tanta energia assim, então nós devemos nos alimentar de algo mais leve, como vegetais, que são coisas que vão ajudar a gente a ter uma regulação do metabolismo durante o sono. Então, o que vem ser uma alimentação saudável? Gente, uma alimentação saudável é aquela que inclui a ingestão de alimentos de todos os grupos, em quantidades adequadas, obviamente. Você não pode, por exemplo, comer em uma mesma proporção uma porção de batata frita e uma porção de legumes. Você, obviamente, precisa ter noção da proporção e da quantidade desse alimento que você precisa ingerir. Da mesma forma que você não vai comer na mesma quantidade o arroz comer na mesma proporção, por exemplo, que um pedaço de carne. Para tudo que você vai colocar no seu prato ou na sua dieta, você precisa saber que existe uma quantidade adequada. Então, quando você se fala em dieta de alimentação saudável, a gente está se referindo a algo que você faz diariamente, por isso que o nome é dieta. E para que você faça isso, você tem que ter pelo menos 3 alimentações por dia, ou seja, 3 refeições diárias, que seriam o café da manhã, o almoço e o jantar. Tá bom? Para que o organismo ele funcione adequadamente, ele precisa ter um consumo equilibrado de nutrientes. Então, a falta de algum nutriente pode prejudicar a saúde, pode trazer algum tipo de doença. Então, nós devemos ter uma alimentação balanceada para que a gente tenha a quantidade de nutrientes no nosso corpo sempre ali satisfatoriamente. Por exemplo, se nós não nos alimentarmos de fonte de ferro, o nosso corpo ele pode adquirir uma doença chamada anemia. E essa anemia ela pode evoluir para quadros muito mais graves que pode levar a pessoa à morte. Então nós devemos nos alimentar de fontes de ferro, que são o quê? Feijão, açaí, carne, tá bom? Então nós devemos sempre pensar que a falta de determinado nutriente sempre vai causar algum dano ao nosso corpo. Então percebam, gente, que nossa fala, nosso discurso do dia de hoje, dessa aula nós devemos comer sim, mas sem desperdiçar. Não é porque nós temos que nos alimentar e termos todos os nutrientes que nós vamos colocar comida a mais no nosso prato, ou que nós vamos comer demais. Não, nós devemos sempre lembrar que para uma dieta saudável tem que ter um equilíbrio. Então o nosso corpo ele precisa daquela quantidade certa de nutrientes. Não adianta você querer colocar mais que você vai estar desperdiçando, porque seu corpo não vai aceitar. E assim, a gente tem dados da Organização Mundial de Saúde que dizem que são desperdiçados por ano cerca de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos no mundo. Estima-se que essa quantidade ela poderia alimentar 870 milhões de pessoas que não têm o que comer, ou seja, pessoas que passam fome. No mundo são produzidos cerca de 263 milhões de toneladas de carne anualmente, e cerca de 20% dessa produção é desperdiçada. Já pensou, gente? 1 a cada 5 pedaços de carne é jogada no lixo? Percebam quantas pessoas poderiam se alimentar se não houvesse esse desperdício tão grande. Então, simples atitudes diárias como não colocar alimento demais no prato ou orientar os seus familiares a fazerem uma quantidade mais aproximada com que a sua família coma, pode ser uma ação de responsabilidade com o mundo, para que não haja tanto desperdício, tá? Que ações você acha que você pode fazer para que evite o desperdício de alimentos? Você pode conversar aí com seu pai e com a sua mãe, se você quiser dar uma pausa nesse vídeo agora, e conversa aí com o papai e com a mamãe, o que que você pode fazer para evitar o desperdício de alimentos no mundo? Ou na sua própria casa, vamos trazer para sua casa. O que que você pode fazer para evitar o desperdício? Nessa página 208, nós vamos falar de 2 tipos de ações que acontecem com o ser humano que são prejudiciais, né? Uma faz referência a se alimentar de modo muito reduzido, ou seja, você vai entrar no estado de desnutrição, que é a falta de nutrição, a falta de alimentos, e o outro estágio é o estágio chamado de obesidade, que é aquele que se caracteriza pelo acúmulo de nutrientes no corpo, acúmulo, na verdade, de gordura no corpo, porque você acabou ingerindo alimentos a mais do que deveria.
Então, esses dois são dois acontecimentos que geram um certo desequilíbrio no corpo. É por isso que a nossa dieta tem que ser equilibrada. A desnutrição é a falta de um ou mais nutrientes no corpo. Já a obesidade é o excesso de nutrientes no corpo. Então, você acha que esses dois eles são saudáveis? São atitudes de pessoas saudáveis? Ser desnutrido ou ser obeso? O que é que você acha? Converse aí com seu pai e com a sua mãe, tá bom? Para saber se você tem algum caso na sua família de pessoa que é obesa ou de pessoas que não se alimentam e são fraquinhas, são magrinhas demais. Então você tem sempre que conversar com essas pessoas para quê? Para que elas consigam ter uma alimentação balanceada e consigam chegar ao seu objetivo de ter um corpo saudável. Para fechar a aula de hoje, nós vamos falar dos 3 tipos de alimento que nós temos no nosso mercado aí para que a gente consiga comprar e consumir. Os alimentos eles são classificados em 3. Eles podem ser considerados in natura, ou seja, são aqueles naturais. Os alimentos eles podem ser processados, que são aqueles que passam por alguns estágios ali de embalagem, alguns estágios de indústria. E tem aqueles alimentos que são ultraprocessados, ou seja, eles já vão passar por um processo químico dentro de uma fábrica muito maior. Exemplos: os alimentos in natura são aqueles naturais, aqueles que foram tirados da árvore, ou tirados do rio, ou tirados do pasto, na forma natural. Por exemplo, um peixe. Um peixe natural, você ali consegue visualizar toda a estrutura normal de um peixe. Já esse mesmo peixe, como alimento processado, seria, por exemplo, uma sardinha em lata, que é quando é colocado uma solução oleosa, sal, para que ele dure um pouco mais de tempo. E o que seria um alimento ultraprocessado como peixe? Seria um peixe empanado, aquele peixe processado que vem na caixinha. Aquilo ali passou por um processo industrial muito grande para que ele chegasse naquele formato para que durasse mais tempo. Outro exemplo de alimento in natura, o milho. Quando o milho está na espiga de milho ainda, ele é chamado de alimento in natura, ele está natural ali. Mas existe, por exemplo, o milho na forma processada. O que seria o milho na forma processada? É o milho em lata. É quando ele já foi totalmente tirado da espiga e ele está dentro da lata com um conservante ali para que ele dure um pouco mais de tempo. Né? Um enlatado ele vai durar ali cerca de 6 a 12 meses. E o que seria um ultraprocessado de milho? Um alimento ultraprocessado, o salgadinho. O famoso Fandangos, o Doritos, eles são alimentos ultraprocessados de origem do milho. Porém, eles passaram por um processo químico industrial muito grande para chegar nesse formato. E por último exemplo, nós vamos ter o morango. O morango in natura é aquele formato da fruta, a textura meio aveludada. Esse é um alimento in natura, ou seja, natural, a fruta natural. O que seria um alimento processado? Um morango em calda, que é quando já é colocado açúcar, colocado dentro de um pote para que ele dure um pouco mais de tempo. E o que seria um alimento ultraprocessado de morango? O sorvete de morango, que muitas vezes, gente, vocês sabiam que o sorvete de morango, ele nem tem morango lá dentro? Às vezes ele é colocado só uma substância química que vai dar um cheiro de morango artificialmente e vai dar ali um sabor meio azedinho que vai lembrar o morango, mas que nem é do morango. Então, às vezes esses alimentos ultraprocessados, eles são feitos totalmente química, é só química. Então a gente tem que evitar. Quanto mais natural for o alimento, melhor é para a nossa saúde. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, que serão os nossos exercícios, tá bom? Autocorreção. Beijos!